Salve galera! E aí, beleza? Hoje a gente vai continuar o papo do vídeo anterior. No vídeo anterior nós conversamos sobre a questão de o crente pode ou não pode tomar a liberdade de ter a opção de ter ou não filho, de engravidar ou não engravidar. E foi muito interessante que por conta desse vídeo surgiu uma outra ideia que nós queremos trazer hoje, que eu creio que é tão pertinente quanto e tão provocadora quanto. Qual é? Pai de pet. Pai e mãe de pet, né? Pai e mãe de pet. Pai e mãe de pet. Eu não tenho filho. Então eu tenho um cachorro. Aí eu tenho cachorro. Só cachorro? Tartaruga. Tartaruga, né? Então, fica com a gente e nós vamos falar sobre isso. Pais e mães de pet. Pode ou não pode? Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é o pastor Pode ou Não Pode. E eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. Você tem cachorro? Já vou começar te entrevistando. Então, na verdade eu não tenho um cachorro. Um cachorro me tem. Explica essa história pro povo, pastor. É melhor. Então, é assim. Na verdade, nós mudamos para uma casa e nessa casa veio um cachorro. E aí o cachorro nos adotou. Então o cachorro tá lá, não vai embora. E quando a gente chega, ele faz festa e fica lá. E a gente acabou tendo que cuidar do cachorro, comprar remédio pro cachorro, e dar banho no cachorro, e dar comida pro cachorro, e o cachorro tá lá, né? Então eu não tenho um cachorro, o cachorro nos tem. Foi ele que nos adotou, ele que foi morar em casa e não vai embora. Sim. Né? E é interessante, ontem nós estávamos assistindo TV, e aí ele chegou, ele parou, ele deitou na porta, ficou olhando, né? E esperando ali um afago, alguma coisa assim, mas é muito legal. Ele já tá aconchegado na família, né? Já tá aconchegado, né? Na verdade, Sim. Ele já até ganhou uma. Tá vendo? Uma então você almofada. tem um cachorro que você tá cuidando dele. Você tem um cachorro. Não tem. Tem sim, pastor. Ele tá lá, você tá cuidando dele, não tá? Tá dando comida e água pra ele. Então você tem um cachorro. Mas não foi opcional. Não foi opcional, não foi opção. Mas eu não tomei a decisão de ter um cachorro. Sim. Mas eu perguntei mais pra quebrar o gelo, mas o assunto é sério. Você disse que foi opcional e não é uma coisa mesmo que você tem um cachorro, né? Não é uma substituição, não é uma coisa pra... não é um... Na verdade é assim, o cachorro ele não tá ali pra suprir a ausência de ninguém. De ninguém. Né? Como eu disse, ele apareceu lá. Apareceu não. Apareceu, né? Porque ele já estava lá. No dia que a gente foi pegar a chave da casa, ele estava lá e não foi mais embora. Né? Tanto que foi até interessante que o pedreiro foi lá e falou assim: é aqui que você tá, ô negão. Né? Tá vendo? Então, porque ele já era conhecido. E agora ele fica lá, então tem a rotina dele, sai, dá um rolê, volta e fica lá. E aí a gente acabou, a Márcia fez um lugar para ele lá, ele dorme lá debaixo de um armário, mas ele fica lá. Então, mas não é assim, nossa, meu Deus, vamos num cachorro, vamos lá no canil, vamos adotar um cachorro, vamos registrar cachorro. Não tem nada disso, não. Sim. Eu tava pesquisando depois da semana passada sobre o tema, que tem pessoas que fazem aniversário para cachorro. Ele não vai ter aniversário, Gente, não. Aniversário para cachorro. Tem noção do que é isso? Aniversário, faz unha. Tipo, tudo bem que a gente tem que cuidar do cachorro, mas isso aí é exagero, né? Sim, eu acho. Então, mesmo que a pessoa tenha condições, assim, é meio que você tá cuidando do cachorro como se fosse uma pessoa. Então, olha só. Entrando nessa questão, mesmo que a pessoa tenha condição, né? Carol, eu penso da seguinte maneira. Deus nos dá condições. Quando Deus nos dá condições, na verdade,
vamos entender que as condições que Deus me dá são bênçãos que Ele me concede. E quando Deus me concede uma bênção, não é para eu ficar tonto, tá? Não é, Deus me concedeu uma bênção. Então agora eu tenho uma bênção, né? A bênção de ter dinheiro, a bênção de ter condições. Então agora eu vou usar essa bênção para ter um cachorro, não sei lá, de marca, pedigree, e fazer, e levar, e pôr na... Não, se Deus me deu condições, as condições que Deus me deu é para que eu abençoe outras pessoas, tá? Animal, ele é um bicho selvagem, tá? Na verdade, na Bíblia, quando a Bíblia fala de cães... hoje, principalmente os cães, né? Que a gente vê aí criado. Tem cachorro que não pisa no chão, né? Anda no colo, fica em cima da mesa. Uma toda, coisa né? assim de louco, né? Quando a Bíblia fala de cães, a Bíblia está falando de animal selvagem. A Bíblia está falando de animal bruto, animal rústico. A Bíblia está falando de animal de rua. Tanto que a Bíblia fala assim, olha, não dê pérola aos cães, né? Não dê coisa boa, sagrada aos cães. O judeu, ele orava agradecendo a Deus que ele não tinha nascido cachorro, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas querem ser cachorro, porque, né, cachorro tem de tudo. Tem casinha, tem comidinha, tem ossinho, tem brinquedinho, tem... Então, quando a Bíblia... eu entendo que quando Deus nos concede bênção, é para eu abençoar outras pessoas, né? Sim. Há uma música... E eu lembrei disso agora. Putz, se eu tivesse lembrado antes, eu, de repente, teria trazido a música inteira. Há muito tempo, eu era adolescente, hein? Ó que domingão eu fiz 5.3, né? Então, olha lá quanto tempo faz isso. Mas havia uma música, eu não vou lembrar o cantor agora, não sei se é Eduardo dos Ré, que ele cantava assim: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Sem carinho... como que é? Sem carinho, sem amor, sem rango e sem cobre. Então, imagina que naquela época, que eu era adolescente, que, esse negócio assim, você não via tantas lojas de não sei o quê, não tinha tanto pet, não tinha isso, shopping de cachorro. Aliás, não tinha nem pet, cachorro era só cachorro, né? Gato era gato, ou seja, bicho era bicho. Hoje que bicho virou pet, né? Cachorro virou pet. Então, naquela época não. E o cara já cantava essa música: troque o seu cachorro por uma criança pobre. E esse cara, ele não era crente, não era nada. Ele era só um cara que olhava para a sociedade e nesse olhar para a sociedade ele já via esse absurdo. Imagina hoje, né? Como que, de repente, ele fazia uma atualização, uma nova edição dessa música, como que não sairia, né? Então, eu penso assim, que as bênçãos de Deus é para eu abençoar pessoas. Deus se conecta com pessoas, Deus abençoa pessoas. E, outra coisa, para concluir essa linha aqui. A Bíblia diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação e a revelação dos filhos de Deus. Agora, quando a Bíblia fala que toda a criação geme, eu não entendo que eu devo ir lá e ficar amando, idolatrando cachorro, gato. Não é isso, né? A partir do momento que eu começar a ver, primeiro, a coroa da criação, que é o ser humano, como alguém importante, tudo, essa disposição mental
minha vai mudar em relação a tudo. E aí vai mudar em relação a eu parar de jogar lixo na rua, a eu usar produtos recicláveis, a reciclar, e, consequentemente, eu não vou espancar animal, não vou atropelar animal, eu não vou ter um animal que eu não tenho condições de cuidar e ficar abandonando. Então é óbvio que o bicho vai ser cuidado, tá? Sim, eu ia entrar nesse lado agora, porque a gente tá falando, mas não estamos querendo dizer que não é pra não cuidar do cachorro. Tem que cuidar do cachorro. Se você... Eu acho que o fato de você pegar um cachorro e não cuidar dele também é pecado. Então, ó, é o caso do negão lá em casa. Uhum. Nós não pegamos, não fomos atrás, não pedimos para ele estar lá. Ele apareceu lá. Agora, Sim. ele apareceu lá, então a gente precisa cuidar. Né? Então, dá comida, Da água. né? Dá água, Sim. dá remédio. Né? Então, fomos atrás de remédio. Ele está tomando uns comprimidos lá, porque é cachorro de rua. Cachorro, né? Sei lá onde aquele cachorro andou. Então, ele está com sarna. Espero que não tenha mais, né? E aí a gente começou a ter que cuidar dele. Por quê? Porque ele não sai de casa, tá lá. Sim. Então a gente precisa cuidar. E ele recebendo cuidado, agora ele acha, por exemplo, o George, ele estava lá em casa tentando fazer um negócio no jardim que eu pedi para ele fazer. Aí o negão vai e deita onde ele tá. Né? Aí ele me vê chegar, ele fica todo feliz, ele late, ele rosa. Já criou amizade. Cara, é dele, né? Não é porque a gente, nossa, eu amo, eu sou apaixonado. Não, na verdade eu passo o dia e nem penso nele. Aí eu lembro dele, na hora que eu chego lá, ele tá lá. Daí você olha, cachorro. Né? Mas isso não me isenta de tratar, de alimentar, dar comida, dar remédio, fazer as coisas por ele. Tem que cuidar dele. Tem que cuidar. Então, o que a gente está querendo dizer é que se você tem um cachorro, você tem que cuidar dele, mas você não deve priorizar ele, né? Priorizar ele a ponto de falar, filho, esse dia eu vi, né? Tem umas pessoas que eu conheço, pessoas que eu acompanho, que elas chamam o cachorro dela de filhos. Uhum. Mesmo às vezes ela tem filho, mas é um filho a mais, é o meu bebê. Então, isso é errado, né? É isso que a gente tá querendo dizer? Então, na verdade, as pessoas podem dar um nome que quiser. Eu tenho um nome para isso. Insanidade. Tá? Seja lá quem for, eu conheço pessoas muito amigas, muito queridas, que têm esse hábito, né? Mas, na verdade, é insano. A Bíblia diz que isso é insano. Tá? Eu estou até com a Bíblia aberta aqui. Eu quero ler para vocês Romanos, capítulo 1, verso 22 e verso 23. O Paulo diz assim, na verdade, um versículo antes, né? O versículo 21, o Paulo fala assim, olha, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu. Olha a crítica que o Paulo está falando. Primeiro que o Paulo está falando que ter conhecimento de Deus e não glorificar a Deus como Deus. Agora, como é que eu posso ter conhecimento de Deus e não glorificar a Deus como Deus? Quando eu falo assim, o conhecimento que eu tenho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia está dizendo Deus amou o mundo, de que Deus está falando? Amou as pessoas. Amou pessoas. De tal maneira que Cristo morreu, ele se entregou. Por quem? Por nós, por pessoas. Por pessoas. Então, quer dizer, dentro do conhecimento de Deus, eu sei que Deus ama pessoas, morreu por pessoas, Deus
ele salva quem? Pessoas. Ele vai vir buscar quem? Pessoas. Ele espera louvor, adoração de quem? Pessoas. De pessoas. Aí olha o que o Paulo está falando. A pessoa conhece Deus, mas não glorifica Deus como Deus. Como é que eu conhecendo Deus, sabendo, e não glorifico Deus como Deus? Várias formas. Várias formas, Várias mas formas. uma forma, nesse tema que a gente está falando. Ah, nisso aí, de tratar o cachorro assim. Isso, então, primeiro, semana passada a gente falou assim, a gente discutiu, né, e falamos sobre a questão lá de Gravidez. da gravidez, se eu tenho direito ou não tenho direito, e aí eu trouxe a situação no seguinte sentido. A Bíblia diz assim, os filhos são herança, são presente do Senhor, dado por aquele a quem Deus quer recompensar. Isso é o que a Bíblia diz. Aí o cara muito inteligente, sabendo, tendo esse conhecimento de Deus, ele fala o quê? Não! Filho é uma desgraça, filho atrapalha, filho acaba com a vida, filho acaba com a carreira, filho não sei o que, não sei o que. Opa, eu tenho conhecimento de Deus, aí eu não adoro Deus, porque qual é a forma de eu adorar a Deus? Falar, cara, que legal, meu filho, herança do Senhor, presente do Senhor, oportunidade que Deus está me dando de evoluir, de crescer, Aí eu falo, não. Que negócio, não, nada disso. Deus está errado. Então eu não glorifico Deus. Só que agora quando eu vou ser pai de pet, aí o negócio é mais bizarro ainda. Porque geralmente os pais, as mães de pet, ele vai falar assim, olha, eu não gosto de gente, eu amo o meu cachorro. O meu cachorro, quando eu chego, ele balança o rabo. O meu cachorro dá pulinho. Sim. O meu cachorro faz au-au. O meu gatinho faz miau. E não sei o que, não sei o que. Mas sabe o que eu penso? Que é fofo, né? Que é o quê? Cachorro. Que é fofo, assim. Então eu já cheguei a pensar que o cachorro tem sentimento, mas não tem sentimento, né? Não, o cachorro tem instinto. Instinto. Né? O cachorro tem instinto. Ó, o cachorro é cachorro. Sim, mas ele não tem sentimento? Não. Nem um ele pouquinho. tem instinto. Não, ó, nossa, ele tem instinto. E é óbvio que, na verdade, o que o cachorro tem, no instinto que ele tem, é óbvio que ele tem a dermatite, né? Tem o derma, que sensor, vamos dizer assim, né? Então, se você bate, ele reage, ele sente dor. Sim, mas assim, por exemplo, ele tem... O cachorro, ele, igual você falou, né? Parece que ele adota a pessoa. Aí já... Ele fica feliz quando vê o dono e ele protege quando vê o dono. Eu já vi cachorro avançar na pessoa que tá batendo no dono. Sim. Então, assim, é uma forma de... É instinto isso? É instinto. Nossa. É instinto, o cachorro tem instinto. Gente. Né? Outros animais também, né? Tem instinto. Então, por exemplo, a turma fala do elefante, que tem memória. Já viu falar assim, fulano tem memória de elefante. Não. Por quê? Porque o elefante, ele lembra de quem tratou ele bem, lembra de quem magoou, né? Então, de repente, você vê um elefantinho e você bate nele, aí depois você esquece dele quando ele cresce, né? Mas ele lembra de você. Nossa, entendeu? Eu não sabia. Então, tem essa questão. O pessoal fala a memória do elefante, né? E aí ele... Então, mas vamos ficar nos bichinhos mais perto aqui de nós, né? Então... a questão do instinto. E é óbvio, né? Na questão do instinto, então, fala assim, animal doméstico. Por quê? Porque você domestica o animal, né? Você ensina ele a ser agressivo, você ensina ele a ser dócil, você ensina ele a ficar em cima da mesa, você ensina ele não entrar em casa, você ensina ele urinar em qualquer lugar, você ensina que o lugar dele urinar é na caixinha do xixi, lá no canto da porta, entendeu?
O cachorro ele é condicionado, ele é condicional, nesse sentido. Então, mas isso não significa, né? E eu não estou falando que o cachorro não por exemplo, que nem o Negão lá em casa. É óbvio, uma vez que ele está lá agora, desde que a gente está morando lá, ele começou, ele percebe, a gente chega, não bate nele, a gente chega, dá comida para ele, ele tá lá, a gente conversa com ele, e conversa, né? Então eu tenho notado que às vezes ele tá meio entrão. Então esses dias eu tava lá no escritório, aí ele veio, ele parou na porta, e eu falei, quero só ver o que ele vai fazer. Aí fiquei na minha, né? Aí ele ficou, passou um pouco, ele balançou o rabo, e foi perto de mim. Aí quando ele chegou perto de mim, eu falei, fora, negão, aqui não. Aí ele virou, saiu. Então, Ele já tá aprendendo. Já tá aprendendo, já tá entendendo. Aqui não. Outro dia ele chegou na porta da cozinha, a Márcia falou, aqui não. Aí ele já saiu também. Então, só que isso é instinto. Mas o que a Bíblia está falando não é disso. E a Bíblia também não está falando dos bichos. A Bíblia está falando de gente. De gente que conhece a Deus, mas que não glorifica a Deus como Deus. E não dá graça a Deus. E a Bíblia está dizendo assim, ó, pelo contrário, por conta de eu conhecer a Deus e não reconhecer a Deus, eu conhecer a Deus e não glorificar a Deus, eu conhecer a Deus e não dar graças a Deus, eu me torno nulo nos meus próprios raciocínios. O que significa se tornar nulo no próprio raciocínio? O que é uma coisa nula? Nada. Nada. Não tem valor. Nulo. Eu falo, cara, essa gente que... Ai, eu amo meu pet, a Bíblia falou, cara, é gente nula, é gente vazia. E não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Né? É óbvio que de repente você vai falar, não, pastor, Deus está falando aqui, não é disso não, ele está falando aqui de homossexualismo, não sei o quê. A Bíblia está falando que isso é o final. Porque ele vai dizer assim, olha, o coração insensato se obscureceu. Ó, o pensamento é nulo, o coração é insensato. O que é alguém insensato? Besta. Besta. Tem dúvida disso? Não. Não. Então, o coração besta se obscureceu. O que é algo obscurecido? Escondido. Escondido, apagado, tampado, né? E algo escondido, tapado, é algo que não consegue ver, não consegue enxergar a realidade, não consegue encarar a realidade. A Bíblia está falando, é isso que acontece com gente besta. E o que a Bíblia está falando de gente besta? É quem conhece Deus, sabe como é Deus, sabe como Deus funciona, como Deus age e decide fazer diferente. Então Deus ama a gente, morreu por gente, Deus instituiu a igreja, Deus quer que a igreja esteja reunida, o cara fala, não, o meu negócio é cachorro. Né? Se o texto parasse aqui, ficar só nisso aqui, tá bom ou tá ruim? Tá bom. Mas ao mesmo tempo tá ruim. Então, tá bom, mas tá ruim. Você fala tá bom por quê? Porque já é suficiente. Já deu para entender. Só que o texto continua. E na continuação, ele fala assim, verso 22. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. Porque o cara que fala assim, eu tenho meu pet, eu amo meu pet, eu morro pelo meu pet, eu faço tudo pelo meu pet, eu deixo herança pro meu pet. Ele não se gaba de que ele é melhor que os outros, porque você gosta de gente vai te apunhalar pelas costas, gente não vai dar valor para você, gente não vai te retribuir. Não, eu amo o meu pet.
Ele não faz nada. Hã? Ele não faz nada. Se bem que faz. Aí a pessoa acha que ele tá abafando. Aham. O que a Bíblia tá falando? Que é besta. Que... A Bíblia tá falando o quê? Que o cara que acha que é sábio, quando troca a glória de Deus, se torna tolo. Mas aí ele continua. Ele troca a glória de Deus, ó, ele troca, ele pega a glória de Deus aqui e troca a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E agora vem a bomba. Porque ele fala, é por isso que Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Toma. Toma! Né? Chupa! Você entendeu? Então, parece que o negócio é muito legal. Então, hoje... E hoje, Carol, olha só. Na verdade, o cara que exalta aí o pet, que ele quer dizer que o pet isso, o pet aquilo, ele está preocupado com o pet? Não. Ele está preocupado com que você tenha um bem-estar lá com o seu pet, para que você não seja magoado, não seja... Ele está preocupado com isso? Não. Ele está preocupado com o quê? Com ele. Em que Nem sentido? com ele. É isso mesmo, ele está preocupado com ele. É. Mas em que sentido? No sentido de exteriorizar uma coisa? Não. Status? No sentido de eu ganhar o seu dinheiro. Porque você já viu o cara... você já viu o cara que não tem condições, não tem cash, ficar aí idolatrando pet? Não. Quem é que idolatra o pet? É o empresário. É o empresário, Sim. entendeu? Que descobriu que há uma sociedade doente, de gente tola, de gente de coração obscurecido, que tá aí, ai, eu vou ser pai de pet. Ele fala, então vem cá, bobão. Já que você quer pai de pet, criança precisa de leite, precisa de vacina, precisa de não sei o quê, e tome. E tome. Ó, tome casinha, tome brinquedinho. E aí a turma fala, viu, o seu pet precisa de brinquedinho. Quem precisa de brinquedinho? É mesmo. Porque cachorro a vida toda foi cachorro, a vida toda... Se cachorro precisasse de... Por que só agora, no século XXI, 2023, que cachorro precisa de brinquedinho, se a vida toda cachorro nunca precisou de brinquedo e nunca deixou de ser cachorro? Tenso. É tenso. Então, na verdade, o cara tá preocupado com o cachorro? Não. Não, ele está criando meios de aumentar a produção, de fazer do mercado crescer, e aí, você vai lá, leva o seu dinheiro para ele, mas na verdade o que ele ama é o seu dinheiro. Ele está pouco preocupado com você, ele está preocupado se você é tolo, se você não é, ele quer saber se você é um tolo que não tem dinheiro, então você só é besta. Agora, se você é um tolo com dinheiro, você é cliente. Sim. VIP. Se tiver bastante dinheiro, é VIP. É VIP. Né? Se você comprar, Sim. sei lá, aí você se torna o cara da loja. Entendeu? Só que aí você olha, o cara, ele aumenta o império dele. Ele põe lojona, ele põe outdoor, ele não sei o quê. Aí ele vê que você é besta mesmo. Aí ele faz hotel de cachorro. Aí ele faz tudo para cachorro. Mas na verdade o cachorro não tem condição de pagar, não tem condição nada. Então Você ele que quer paga. o seu dinheiro. Tá? Então
a Bíblia está dizendo, cara, isso é loucura. Agora, eu volto lá no cara. Cara, troca o seu pet por uma criança pobre. Invista, né? Isso é Invista pesado. nessa criança. Aham. Dê estudo para essa criança. Dê comida para essa criança não ficar subnutrida. Dê, sei lá, paga um curso profissionalizante para essa criança. Sei lá, cara, faz alguma coisa. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem final, então, né? Você investir seu dinheiro no lugar certo. E é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que dentro dessa questão, querido, como eu já disse, né? Tenha seu cachorro, tenha seu gato, mas não idolatre a ponto de se tornar um tolo. Não o idolatre a ponto do seu coração ficar obscurecido. Agora, se você quer realmente investir, quer fazer o bem, quer expandir o reino de Deus, cuidar daquilo que Deus tem feito e tem nos dado, então invista em gente, invista em pessoa, invista em criança. A Bíblia fala o seguinte: instrua a criança no caminho em que ele deve andar, e ele vai envelhecer, não vai se desviar dele. A Bíblia nunca disse assim, olha, ensina o pet, adote um pet. A Bíblia fala não. A Bíblia nunca, Jesus, ele não falou assim, não impeçais os pets de vir a mim. Jesus falou, não impeça as crianças de virem a mim. Ele não falou assim, dos pets é o reino de Deus. Não. Ele falou, das crianças é o reino de Deus. A Bíblia nunca falou que se você tiver um monte de cachorro, você é abençoado. A Bíblia falou, se você tiver filhos, os filhos são herança do Senhor. Amém. Amém? Amém. Tchau. Valeu, cara. Você entendeu? Amém. Que Carol hoje tá animada pra caramba. Mas e se tiver um de planta? Hã? Já acabou, Jorge. Nem começa. Essa fica pra próxima, tá bom? Nem vem. Um monte de planta. Ai, nossa, Então vai desculpa lá. aí. Então, Deus te abençoe. Ai, tô gravando. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de deixar seu comentário, Oi. tá bom? Deus te abençoe.